Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aeropod. Hoje, que será o último episódio comigo enquanto apresentador, depois deste hiato de alguns meses, vamos lançar este que é o último episódio desta primeira temporada e eles voltarão com mais novidades a partir de janeiro. E neste episódio temos connosco a Rita Costa, que foi professora assistente de uma cadeira no técnico, se calhar alguns de vós tiveram-na como professora assistente, e ela vai-nos contar um bocadinho da sua experiência e também do seu final do seu curso e do seu início do seu percurso profissional. Venham conhecer a história dela. Olá, Rita. Obrigado por teres aceitado o convite de vir aqui falar sobre o teu percurso académico e profissional que agora estás a começar. Vou começar por te pedir para fazeres um pequeno resumo daquilo que foste fazendo, não só academicamente, mas agora, desde que começaste a trabalhar há relativamente pouco tempo, e nos ires dizendo o que é que foi importante para ti no curso e pós-curso, por aí fora. Ok. Obrigada, Afonso, pelo convite. Então, eu entrei no técnico depois de estar na secundária em Ciências. Como muitos de nós, não por ter um fascínio especial por aviões, mas sim porque sempre gostei de resolver problemas e sempre gostei de matemática, física e esse tipo de matérias. Vim para a aeroespacial porque achei que era um curso que me daria bases e seria multidisciplinar o suficiente para eu perceber o que é que queria ao longo do percurso. Ao longo do curso, sempre procurei, pronto, eu comecei o curso, eu gostei, não desenvolvi um fascínio especial por nada em concreto. Depois sempre procurei ter algumas atividades que complementassem o curso, fiz parte do PS no meu terceiro ano. Depois no quarto ano fiz um semestre na Índia, que também foi uma experiência muito fixe. E depois no quinto ano, acabei por fazer a minha tese em processamento de linguagem natural. Eu no início do quinto ano tive mais contacto com machine learning, inteligência artificial, achei que eram tópicos bastante interessantes e também como não tinha nada que me prendesse muito a aeroespacial propriamente dito, acabei por fazer a tese num tópico assim um bocado mais ligado à informática, que foi uma experiência também muito fixe para ter noção de outras coisas que acontecem e ter contacto com uma área completamente diferente e que neste momento está a ter muito, muito investimento. Depois, quando acabei a minha tese, para situar um bocadinho, eu acabei a minha tese em janeiro de 2021, completamente na altura do Covid. Comecei logo a trabalhar num projeto de investigação que uma das minhas orientadoras me propôs, e estive a trabalhar nesse projeto até agora, até ao fim de julho. Antes disso, também no meu último semestre, enquanto estava a fazer a tese, também tive a oportunidade de ter uma experiência como monitora na cadeira de sistemas digitais, em que basicamente estava a ajudar no planeamento da cadeira e a dar as aulas de laboratório. Também foi uma experiência muito engraçada, estar assim do outro lado pela primeira vez e foi uma experiência que também me permitiu ter contacto com a parte da academia. Pronto, e entretanto estive neste projeto de investigação até agora, e vamos ver o que é que vem a seguir. Boa. Sim, pois muito cedo ainda, não é? Acabaste de acabar o curso quase, há 6 meses? Sim, 6 meses? Não, não é? Mas eu fiquei com curiosidade aí numa coisa que tu disseste, que foi, disseste, eu não tinha nada que me prendesse em aeroespacial, por isso decidi fazer a tese em processamento natural de linguagem. Como é que surgiu esse tema um bocadinho fora da aeroespacial? Como é que tu encontraste isso? Foi com algum professor do técnico? Foi alguma empresa? Como é que surgiu essa oportunidade? E porquê é que decidiste abraçá-la? Uhum. Pronto, eu na altura de procurar a tese, acho que como muitos de nós temos aquela lista imensa de tópicos, mas nenhum deles era assim muito, muito entusiasmante para mim, então o que eu comecei a fazer foi ir mais à procura de professores do que provavelmente à procura
de tópicos. Falei com imensos professores, sempre nesta perspectiva de queria um tópico relacionado com machine learning, com inteligência artificial, mas nunca restringindo nenhuma opção. Depois acabei por fazer a tese nesta área, e foi uma experiência muito engraçada, sim. Mas então, cronologicamente, como é que isso foi? Tu começaste a ver as propostas de tese, imagino que no início do primeiro semestre do 5º ano, e depois Sim. como é que começaste a entrar em contato com as pessoas entretanto, não viste nenhuma oportunidade, e foi um desses professores com quem tu contactaste que te sugeriu este tema, foi isso? Exatamente, foi exatamente isso. Eu acho que comecei à procura de tese algures no primeiro semestre do 5º ano, ou seja, em novembro, dezembro, por aí. Depois acho que é mais ou menos nessa altura, entre dezembro e janeiro, que as teses começam a ficar disponíveis. E depois em fevereiro entre janeiro e fevereiro é que também estive a fazer os contactos, e em fevereiro acho que já tinha a minha tese delineada. Ok. Certo, isso, fevereiro de 2020, portanto, ainda 2020, sim, foi mesmo antes do Covid. pré-pandemia, ok. E Exatamente. depois outra coisa que tu também disseste, e que eu gostava muito que desenvolvesse um bocadinho, que é, surgiu a oportunidade de ser monitora de sistemas digitais. Como é que essa oportunidade surgiu? Foi muito aleatório, porque, aliás, eu nem sequer sabia que isso era possível fazer, e depois, por conversas que tive com outros colegas meus, ninguém sabia que isso era possível fazer. Lembro-me de receber um e-mail, foi para aí em maio de 2020, entre maio e junho de 2020, ou seja, eu estava a fazer a minha tese para aí há 3 meses, mais ou menos. E recebi um e-mail a dizer call for TAs do DEC, do Departamento de Eletrotécnica. E eles não especificavam para que cadeiras é que era, simplesmente tinham um formulário em que tu dizias alguns detalhes sobre ti, tipo as tuas notas, e que cadeiras é que tu gostarias de lecionar. Porque eles precisavam de monitores para essas cadeiras. Monitores são pessoas que basicamente estão a ajudar na cadeira, fazem coisas como dar aulas de laboratório, coisas que são assim menos importantes, continuam a ser importantes, mas são menos sérias, digamos assim. E eu disse que eu preenchi o formulário, acho que na altura, não sei se pus sistemas digitais ou não, mas pus assim as cadeiras mais básicas, assim mais do primeiro ano, porque também não me queria envolver numa coisa muito complexa, porque de qualquer das formas iria ter de estudar. E depois contactaram-me, e fez, e foi uma experiência mesmo engraçada, porque pronto, eu acabei por dar sistemas digitais a Eletro, que é no primeiro ano, no primeiro semestre, ou seja, caloirinhos mesmo. Nós éramos um corpo docente de 8 pessoas, eram 3 professores a sério, digamos assim, com já alguns anos de experiência, e depois éramos 4 monitores. E depois o que nós fazíamos, os monitores, era dar as aulas de laboratório, e tudo o que envolvesse as aulas de laboratório, ou seja, de esclarecer dúvidas que os alunos tivessem antes das aulas de laboratório, depois nas aulas de laboratório perceber quem é que tinha preparado os laboratórios, quem é que não tinha preparado, quem é que tinha simplesmente copiado, e depois no laboratório dar um novo desafio que eles tinham de desenvolver durante aquela 1h30 ou 2 horas que era a aula de laboratório, e dar-lhes uma nota, e esclarecer-lhes dúvidas e fazê-los perceber coisas que eles não perceberam nas aulas teóricas ou que tiveram alguma dificuldade. E depois no fim também participar um bocado no que é a gestão da cadeira, corrigir testes, ou alguns exercícios de testes, corrigir depois os laboratórios, porque eles têm de entregar alguns exercícios feitos, dar uma vista de olhos e corrigir e atribuir-lhes uma nota. Ok. Pois isso é um processo ainda demorado e, além disso, pronto, da nossa experiência comum no técnico, sabemos que os laboratórios são não só importantes, ou seja, muitas pessoas dedicam-se bastante aos laboratórios, não é? Porque é uma parte mais prática e onde está toda a gente, porque normalmente são obrigatórios. Tu mencionaste que tinhas de fazer uma preparação, estar disponível para tirar dúvidas antes do laboratório, ver como é que as pessoas tinham comportado no laboratório, dar-lhes um desafio. Em termos de carga de trabalho, pá, quanto é que isso mais ou menos traduzia a nível semanal? Ou seja, estavas também a fazer a tese, não é?
Certo. Pois por acaso, eu lembro-me que dava 4 laboratórios por semana, ou seja, acaba por ser na prática alguns 8 horas, mas não era todas as semanas, porque os laboratórios não ocorriam todas as semanas, era mais ou menos semana sim, semana não. Fora isso, envolviam sempre uma preparação teórica, pelo menos eu tinha sempre de estudar o que se passava na cadeira, não é? E tentar, também sempre estar a par dos recursos que eles têm para estudar, ou seja, saber o que é que está a ser feito nas aulas teóricas, saber onde é que as coisas estão no livro, por exemplo, e tentar também perceber que problemas é que vão aparecer. Mas a nível de carga horária não foi nada muito, não consigo dar assim um número, não foi nada muito exigente, porque apesar de eu estar a fazer a tese ao mesmo tempo, a tese acaba por ser uma coisa muito que nós acabamos por ter muito tempo para fazer aquilo, claro que faz parte, porque é um problema complexo que nós temos de fazer nós individualmente por nós próprios, mas acabamos por gastar assim muita energia e pronto, aquilo acaba por nos ocupar o nosso pensamento, digamos assim, e é sempre bom ter um escape, pelo menos eu achei que foi mesmo fixe nesse aspecto. Pois, sim, 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 sem dúvida. Eu estou agora a passar por isso, pela parte da tese, que é muito bom também podermos ter outros focos, não é? De certa forma, abstrairmos um bocadinho, pois às vezes até ajuda no trabalho, que como diz, é Sem dúvida, sim, complexo sim, sim. e único, vá, ou seja, é um tópico apenas. Uhum. Mas, então, e como é que, por exemplo, tu disseste que preencheste aquele formulário e depois te contactaram, fizeram-te houve algum processo de seleção? Havia alguma forma de avaliar o teu trabalho? Ou seja, tu disseste algumas cadeiras, imagino que sentias mais à vontade também para lecionar, ou seja, talvez tivesses melhores notas ou tivesses gostado mais, mas como é que houve algum critério de seleção, alguma forma de escolher? Que eu me lembro, não. Aliás, no formulário nós também tínhamos de apresentar uma parte sobre a nossa motivação para a posição, mas depois, na altura, eu fui simplesmente contactada como Rita foi selecionada. Não sei se houve efetivamente uma seleção, não sei se aquilo passou assim um bocado pelos respingos da chuva e quase ninguém se candidatou. Não sei como é que funciona agora, porque se calhar agora também mais pessoas sabem que isto existe. Mas não houve assim nenhum processo de entrevistas, nem de falar com o professor antes de ser selecionada. Não, acho que não. Ok. Pois, e então isso durou ao longo do primeiro semestre do primeiro ano para os alunos e, no teu caso, do último ano. E imagino que tenha durado até fevereiro deste ano, 2021, quando estavas também a Exatamente, fazer. sim, sim. Sim, foi de setembro de 2020 até janeiro, acho que foi até janeiro de 2021. Sendo que em janeiro foi mais, acho que a última semana de laboratórios foi a 1ª de janeiro, e depois foi mais a questão de fazer o exame, corrigir o exame, acertar os detalhes finais para o lançamento de notas, que acabam por ser lançadas no final de janeiro, se não estou em erro. Ok, ok. E então, depois desse período, que terminaste tanto a tese como essa parte ao mesmo tempo, como é que surgiu essa oportunidade de fazer um projeto de investigação que estiveste a fazer até agora? Foi uma coisa muito espontânea. Aliás, eu até me lembro, acho que foi mesmo no dia da apresentação da minha tese, que a minha orientadora me disse: Rita, olha, eu tenho ali um projeto que estão à procura de alguém para pegar, depois falamos sobre isto. E depois, efetivamente, falámos sobre aquilo, e aquilo era um projeto de investigação também relacionado com processamento de linguagem natural e chatbots, que era o tema da minha tese. Não era para dar continuidade ao trabalho que eu tinha desenvolvido, era outro problema. Mas aquilo era um projeto de investigação era uma colaboração entre o INESC, o Inove e a Expand IT, que é uma consultora tecnológica, e eu tinha um objetivo, tinha a minha linha de investigação, que era para 6 meses, e depois no fim tinha de entregar uns entregáveis, tipo um relatório, um protótipo que fizesse XXX, e pronto,
e foi engraçado porque foi uma experiência quase como se fosse outra tese, só que sem a parte de ter de escrever efetivamente a tese, sem a tensão que está inerente ao processo de fazer a tese, porque é a tua tese, e é uma coisa bastante mais prática e objetiva, porque já tem muitos objetivos muito bem definidos e vai ter uma aplicação prática. Claro que há sempre problemas quando juntamos o mundo académico com o mundo empresarial, mas foi uma coisa muito mais light, digamos assim. Foi assim uma boa oportunidade para... Pronto, o que aconteceu foi que eu, na altura, quando acabei a tese, estava muito numa de, ok, eu vou agora parar um bocado, tentar perceber o que é que eu quero fazer, porque, como eu disse antes também, nada me tinha suscitado muito interesse ao longo do curso, e mesmo apesar de ter achado a minha tese muito interessante, se calhar não me via a fazer isso para o resto da minha vida. E então foi uma boa forma de encarar este período mais de reflexão, em que estava ocupada com outras coisas, e que me permitiu também fazer uma procura de emprego de uma forma mais calma, sem tanta urgência, digamos assim, e que acabou por ser uma boa experiência, sim. É curioso tu dizes isso dessa forma, porque efetivamente foi algo bastante orgânico, não é? Que surgiu da tua orientadora da tese depois de propor. Sim, sim. Quase foi, pronto, as coisas foram naturalmente encaixando umas a seguir às outras. Sim, mas eu acho que isso é o que acaba por acontecer. Nós às vezes também temos essa tendência, pelo menos eu tenho, estressar um bocado por antecipação e sofrer por não saber bem o que é que vamos fazer a seguir e ainda não chegou à altura e já estamos a sofrer por causa disso. As oportunidades acabam por surgir, claro que nós também nos temos de fazer um bocado às oportunidades, como se diz, e ter sempre a mente aberta para as oportunidades que surjam. Mas essa oportunidade em específico foi uma coisa muito natural e muito espontânea, que acabou por surgir. Pois, sim, efetivamente, muitas vezes isso acontece, não é? Das pessoas ficarem muito preocupadas e estão a fazer a tese e o que é que vão fazer a seguir. E, pronto, e é natural também, imagino eu. Mas é bom que haja assim estes exemplos de coisas que surgem tão naturalmente, como no dia em que entregas a tese, que apresentas a tese, surge uma oportunidade para logo a seguir. Sim. E, Sim, força. entretanto, disseste que também este buffer time de 6 meses te deu também tempo para fazeres uma procura de emprego, porque já sabias que o projeto era há 6 meses, não é? Ou seja, não havia... Exatamente, sim. E como é que foi essa procura de emprego? O que é que tu... E agora, quais é que são os teus planos agora para o futuro? Pois, era isso também que eu ia dizer, que apesar dessa oportunidade ter sido muito orgânica, no entanto, agora a minha procura de emprego, se calhar acabou por não ser assim tão orgânico quanto isso, porque ainda estive há algum tempo a tentar a procurar, eu também sempre, lá está, sempre quis fazer, também por ter este buffer time, digamos assim. Se calhar não quis aceitar logo a primeira oportunidade que surge, quis ter uma pesquisa mais cuidada também. Eu sempre tive o objetivo, digamos assim, de ir para fora, sempre tentei encontrar alguma coisa lá fora, acho que acaba por ser um bocado mais difícil, porque se calhar o técnico não é tão reconhecido lá fora como é cá em Portugal. Mas acabei por arranjar uma oportunidade de um estágio numa startup em Berlim, que faz, cujo objetivo é um bocado revolucionar aqui a tecnologia das ressonâncias magnéticas, e então eles neste momento estão a começar, são uma startup muito pequena, e vão desenvolver um produto alternativo mais barato, mais acessível a todos os países e que permita também um processamento automático, que metendo um bocado da minha experiência em machine learning, inteligência artificial, e pronto, e é isso que vou fazer agora a partir de setembro, e vamos ver como é que corre e como é que vai ser esta experiência. Boa sorte com esse novo desafio. mas também é muito importante aquilo que tu disseste agora, porque lá está, também
é importante não nos sentarmos à sombra da bananeira e pensar que vão surgir oportunidades orgânicas a toda a hora, não é? Por isso também é interessante no teu percurso. Uma oportunidade foi, efetivamente, muito natural, mas depois também tiveste de fazer o teu trabalho de pesquisa e pronto, com esses objetivos em mente, de ir para fora, de procurar alguma coisa que gostasses mesmo, ter algum tempo, e imagino que isso também não tenha sido de um dia para o outro. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que também é muito importante nós percebermos que é natural estas coisas acontecerem, é natural nós demorarmos algum tempo até encontrarmos uma coisa que achamos que vamos gostar ou que vai encaixar pelo menos no nosso perfil, porque nós de facto não sabemos bem se vamos gostar ou não até estar nessa experiência. Também é preciso que não demoremos assim tanto tempo neste processo de decisão, porque lá está, nós temos de experimentar coisas e isto falando um bocado se calhar mais para as pessoas que como eu, que acabam o curso e que não fazem a mínima ideia do que é que querem fazer e não têm assim nenhum objetivo específico, é tentar ver o que é que nós priorizamos. Se calhar aqui eu priorizei o facto de ir para fora, o facto de fazer alguma coisa que tenha uma missão com a qual eu me identifico minimamente, e ir e experimentar, e o pior que pode acontecer é ser uma experiência que por si só vai ser sempre valiosa, qualquer experiência que seja. E pronto, acho que não temos a perder e também não devemos gastar assim tanta energia nesta indecisão e nesta frustração de não saber o que é que vai ser o nosso futuro. Pois isso é muito interessante, porque lá está, tu a certa altura disseste, não sei se era isto que eu queria fazer a minha vida toda, não é? E entretanto agora já mudaste um bocadinho dizendo que, pronto, experimentar coisas novas e nem sempre, não vamos ter um compromisso para a vida toda, felizmente temos essa flexibilidade e que, Exato. lá está, escolher algumas áreas de interesse e estas coisas interessam-me, parece-me fixe, vou experimentar e logo vejo como é que é. Isso acho que é um ótimo conselho para quem esteja agora a acabar o curso e a pensar um bocadinho no que é que vai fazer a seguir. E eu queria-te pedir também, para terminarmos, se tens outros conselhos, também tu que tiveste uma visão daquilo que são os alunos mal entram no curso, agora recentemente, neste caso em Eletra, mas pronto, acho que é mais ou menos transversal. Que conselhos é que tens para alguém que esteja no seu percurso académico a pensar no que é que gostaria de fazer depois e como é que deve procurar as oportunidades e encontrá-las? Sim, pronto, o que eu estava, acho que o meu principal conselho vai muito de encontro ao que eu estava a falar, que é agarrar as oportunidades e ir experimentando. No meu caso, se calhar, as oportunidades foram o BES, envolver-me no BES, ir para a Índia, esta oportunidade de Teacher Assistant que foi muito fixe para perceber o que é que seria mais uma carreira académica, digamos assim, mais na parte prática de lecionar aulas. E é isso, e também tentar fazer coisas que nós gostamos, não é? Não agarrar oportunidades só porque sim, não é? Porque as oportunidades, há imensas oportunidades a acontecer, tentar perceber onde é que nós nos encaixamos e o que é que encaixa em nós, e fazer coisas que nos façam felizes. Isto é um grande clichê, mas é verdade, porque acho que no fim do dia o que conta é a forma como nós estamos em cada coisa que fazemos, não necessariamente o que nós fazemos, mas a forma como nós estamos nessa tarefa e se nós gostamos do que estamos a fazer, claro que as coisas vão ser muito, muito melhor feitas. Sim, E sim. acho que é isso. Sem dúvida, e felizmente nós temos a possibilidade no técnico, como disseste, de estarem sempre a surgir oportunidades, por isso também temos um bocadinho esse privilégio de poder escolher um bocadinho aquelas com as quais nos identificamos mais e explorá-las mais a fundo. Sem dúvida, sim, 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 concordo plenamente. Olha, muito obrigado, Rita, pela tua disponibilidade e por vires partilhar aqui o teu percurso até agora e boa sorte com este novo desafio prestes a começar. Aproveita agora as férias. Muito obrigada, Afonso, claro que o prazer foi meu.